a senhora ainda não chegou na equação de Torricelli, né? Sei lá como é que Não, fala. não, vou chegar nela. Hoje eu vou falar dela. Eu vou falar de todos os gráficos hoje e vou falar da função de Torricelli, tá bom? Eu vou começar aqui com um exemplo de uma situação para a gente analisar com números, tá? Então, vamos lá. Mecânica, agora eu estou em movimentos, estudo de movimentos. Saímos de termologia, transformações gasosas, agora vamos para a parte de movimento. Vamos supor que eu tenha um objeto se movimentando numa trajetória, vou pôr aqui S em metros, ele está na posição 10 metros, e ele vai para a posição de número 25 metros. Não, vou pôr 30, vamos deixar uns números mais bonitinhos aqui, senão eu começo a ficar com números quebrados, aí para construir o gráfico fica difícil. Então, foi para a posição 30 metros. Ele estava na posição 10 metros quando o tempo era 0 segundos. E na posição 30 metros, quando o tempo era 5 segundos. Supondo que ele passou pela posição 10 metros com uma velocidade, vou desenhar aqui o vetor velocidade, com uma velocidade V0, que vale 12 metros por segundo. E depois, lá nos 30 metros, ele estava com uma velocidade V, que vale 22 metros por segundo. Daqui eu vou pedir tudo que vocês podem imaginar, tá? Eu vou pedir classificação de movimento, eu vou pedir função horária da velocidade, eu vou pedir função horária da posição, eu vou pedir construção do gráfico, da velocidade em função do tempo, da posição em função do tempo, da aceleração em função do tempo. Vou pedir tudo, ok? Então, vamos aí, primeiro por partes. Classificando o movimento. Que classificação eu dou para esse movimento? Então, para lembrar, vocês já sabem disso, tenho certeza, a velocidade inicial sendo 12, ela é um número positivo. A velocidade final sendo 22, também é um número positivo. Como essas duas velocidades são positivas, nós classificamos o movimento como sendo um movimento do tipo progressivo. Começamos daí. Tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, as duas sendo positivas, progressivo. O que mais eu sei? Eu sei calcular a aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Variação de velocidade durante um certo intervalo de tempo. O que é variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. A velocidade final vale 22, pelas minhas informações ali do desenho. A velocidade inicial, 12. O tempo final, eu pus em verde na figura, é 5. E o tempo inicial, eu pus em verde na figura, é 0. Então, no meu exemplo, tem uma situação, tá? Onde eu dou tempo, posição e velocidade. 22 menos 12 vai me dar 10. E 5 menos 0 vai me dar 5. Daqui eu descubro que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração deu positiva. Lembrando, aceleração positiva não significa movimento acelerado, tá? Um movimento só é considerado acelerado se o sinal da velocidade e da aceleração forem iguais. Isso é, velocidade positiva e aceleração positiva, acelerado. Velocidade negativa e aceleração negativa, acelerado. Se velocidade for positiva, aceleração negativa, ou velocidade negativa e aceleração positiva, ele é chamado de retardado. Porque velocidade e acelerações têm sinais diferentes. Só para lembrar.
Como a velocidade e a aceleração aqui têm sinais iguais, a gente classifica o movimento como sendo progressivo e acelerado. Isso vocês já sabiam, isso não é novidade para vocês. Tá? Já sei classificar o movimento. Agora, eu quero escrever a função horária. Tá? Mas nós temos duas funções horárias. Nós temos a função horária da velocidade e nós temos a função horária da posição. Se é um movimento que tem aceleração, a função horária da velocidade é o voat. E a função horária da posição é o sorvetão. Então, eu quero escrever essas duas funções, tanto voat quanto sorvetão. Vou apagar essas informações aqui de cima. E eu quero escrever essas duas funções a partir das informações que eu tenho no meu desenho, tá? Sempre que a gente vai escrever uma função, eu tenho que lembrar, eu mantenho o V e mantenho o T. O V0 e o A eu vou trocar. Por quais valores, pessoal, eu vou trocar o V0? Alguém me diz por qual valor eu troco o V0, por favor? Inicial. O Por 12. quanto? Qual número? Qual? 12. A Isabela também disse lá, 12. Como é que eu sei que é 12? Estou olhando aqui na figura, ó, V0 igual a 12. E a aceleração, eu troco por qual número? Muito bom, Murilo. Muito bom isso. Eu troco pelo 2, porque eu acabei de calcular a aceleração. E eu acabei de calcular a aceleração e ela deu 2. Então, eu peguei o V0 da minha figura, o 12, peguei a aceleração dos meus cálculos e escrevi a função horária da velocidade. Beleza? Joia. Agora, vamos escrever a função horária da posição. Sempre que eu vou escrever função horária, eu mantenho o que está antes da igualdade, então o S fica, e eu vou manter o T. Eu troco essa letrinha S0 por qual número? Vinícius disse 10. Todos concordam? Alguém mais concorda com o Vinícius? É 10? Isabela diz que sim. Murilo também. Ótimo. Felipe e Nicole. Sim, tá lá na figura, ó. Ele saiu da posição 10 metros. Mantém o sinalzinho de mais. Troca o V0 por quanto mesmo? Por 12. Muito bom, tá lá na figura. Não troco o T, mantenho o T. Mantenho o sinalzinho de mais. A aceleração, eu vou trocar pelo número que eu já calculei. Ela é 2. Está calculado aqui no cantinho. Mantenho o T ao quadrado e vou pôr o 2 aqui debaixo da equação. Já vou cortar o 2, Gabriel, só um minutinho. Então, vejam que eu mantive a letra T e mantive o 2 aqui de baixo. Eu só troquei o S0 por 10, o V0 por 12 e a aceleração por 2. Vamos mexer nessa equação simplificando ela. Então, ela vai ficar S igual a 10 mais 12T, simplificando 2 com 2, T quadrado. Escrevi as duas funções. Joia. Então, eu já sei classificar o movimento. Eu já sei escrever função horária. Tá? Duas coisas que eu sei fazer. Agora, eu quero fazer os gráficos. Que gráficos que eu quero fazer? Eu quero fazer o gráfico da velocidade em função do tempo. São 3 gráficos que eu quero. Ó. Gráficos da velocidade em função do tempo. Eu quero o gráfico da posição em função do tempo, e eu quero o gráfico da aceleração em função do tempo. Bom, eu vou começar pelo terceiro gráfico, pelo gráfico da aceleração, que ele é o mais rápido, ele é o mais fácil, tá? Eu não tenho função para aceleração, eu tenho função para velocidade e posição. Por que eu não tenho função para aceleração? Porque a aceleração
não está mudando de valor com o passar do tempo. O que significa isso? Isso significa que quando t é 0, o t é 1, o t é 2, o t for 3, 4 e 5, a aceleração sempre vai ter o mesmo valor, que é o valor que eu já calculei. E qual foi o valor que eu calculei mesmo? 2. Está aqui, ó. A aceleração, o tempo todo, vale 2. Então, esse é o gráfico mais fácil de se fazer. Ok? O gráfico da aceleração, porque eu não tenho uma função horária para ele. Agora, o gráfico da velocidade e o gráfico da posição, esses têm funções horárias. Então, eu vou usar as funções horárias para construir os gráficos. Então, pegando a função horária primeiro da velocidade, ela é v igual a 12 mais 2t. Vou atribuir valores para o t e vou calcular o v. Que valores eu escolho para o t? 0, 1, 2, 3, 4. Eu gosto de escolher valores inteiros e valores baixos, porque assim a minha continha fica mais fácil. Pega a função, que é 12 mais 2t, e vai trocando o t. Troca o t por 0, depois troca o t pelo número 1, depois troca o t pelo número 2, depois troca o t pelo número 3, e depois troca o t pelo número 4. E vai fazer cada uma dessas continhas, tá certo? Lembrando que na matemática é primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes 0 dá 0, com mais 12, 12. 2 vezes 1, 2, com mais 12 vai me dar 14. 2 vezes 2 dá 4, com mais 12 vai me dar 16. Aqui vai dar 18, aqui vai dar 20. Eu tenho velocidade e tempo numa tabelinha. Agora eu preciso construir o gráfico. Lembrando que construir gráfico... Professora? Oi? Esse gráfico aqui que você fez com a linha reta é a aceleração em função do tempo, né? Isso, porque não tem a função. Então, ele é mais rápido, tá? Como eu não tenho A igual a tananã, 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 T, a aceleração não muda, ela o tempo todo vale 2, então ele fica rapidinho aí de ser feito, tá? Agora, o da velocidade vai me dar um certo trabalho, porque eu vou ter que desenhar um eixo na vertical. Esse eixo da vertical vai ser o eixo da velocidade. Eu vou fazer de 2 em 2, ó. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Pus um eixo aí na vertical, cada quadradinho vale 2. Em cima eu escrevi velocidade em metros por segundo, que eu preciso dizer qual que é o eixo. Na horizontal, 0, cada 2 quadradinhos é 1, 1, 2, 3, 4 e 5. Não posso esquecer, opa, eu não fui até o 5, eu fui até o 4 só, né? Não posso esquecer de colocar aqui no eixo, que eu estou falando do tempo em segundos. Colocando os pontos no gráfico. Quando t é 0, o v é 12. 12 está aqui, ó. Aqui é o 10, aqui é o 12. Quando t é 1, o v é 14. Aqui está o meu 14. Quando t é 2, o v é 16. Opa, tá aqui o meu 16. Quando t é 3, o v é 18. Vai ligando aí os pontinhos. Quando t é 4, eu vou ligar com v igual a 20. Lembrando, isso aqui não é o gráfico. O gráfico só vai existir quando eu passar uma reta por esses pontos. Vejam, é uma reta no primeiro quadrante. O que significa a reta estar no primeiro quadrante?
Velocidades positivas. Movimento progressivo. A velocidade está aumentando com o passar do tempo, de 12 para 14, de 14 para 18, de 18 para 20. O que significa que a aceleração também é positiva. Então, ele é progressivo e acelerado, que a gente já viu. Eu já falei para vocês que ele era. Ok? Eu vou começar a chamada enquanto eu sei que tem gente copiando aí o gráfico. Tem gente que presta atenção para depois copiar. Tem gente que eu estou falando e está copiando. E tem gente que depois tira um print e não copia nada. Né? Mas vamos lá. Chamada. Coloca para mim um S no chat quando eu chamar o nominho de vocês, tá bom? Ou então abre o microfone e fala um oi para mim. Ok? Nossa, ainda bem que amanhã de manhã não dou aula. Eu acho que amanhã não vou ter voz. A Daiane tá aí? Dá um oi pra mim, a Dai. Dai, fala comigo, Dai. Abre o microfone, Dai, e fala oi. A Dai, que é super falante, cadê ela? Dai, cadê você? Gente, a Dai sumiu da aula? O gato comeu ali. Eu acho que ela foi pegar janta, alguma coisa assim. Ela ainda tá aqui. Tá, mas não tá, né? Cadê o Adriano? Adriano. Alisson. Salve, salve, Adriano. Cadê o Alisson? Prof, minha internet caiu, desculpa. Ah, ok, Dai. Mas você tá aí, firme e forte, então. Vamos lá. Já jantou, Dai? Já? Então tá bom. Cadê o Alisson? Tá aí, acabei de ver. Ana Carol. Oi, Aninha. Arthur. Grande Arthur. Cadê o Bruno? O Bruno Gabriel. Eu posso ficar mais 5 minutinhos? Na verdade, por favor. Bruno Gabriel, não? Boa noite. E o Bruno William? Boa noite. Ok. Pessoal, posso construir outro gráfico? Por mim, pode. Então, vamos. Por mim, pode. Vamos lá. O gráfico Vamos da pôr no gráfico as informações, né, professora? Vamos pôr no Ai, meu gráfico. Deus. Isso aí, vamos pôr no gráfico. Eu vou empurrar o meu gráfico da aceleração aqui para a direita, porque o outro gráfico ali vai ficar um pouquinho grande. Então, deixa eu empurrar esse gráfico aqui para a direita. Daqui a pouquinho eu pego ele de novo, tá? Vamos para o gráfico da posição em função do tempo, que é o segundo gráfico que eu quero. Estou empurrando aqui para a direita. S igual a F de T. Vamos pegar a função. Qual era a função mesmo? S igual a 10 mais 12T mais T ao quadrado. Esse gráfico é uma parábola, tá? Não sei se ela vai ficar inteira, mas com concavidade para cima, porque a aceleração é positiva, tá, Gabriel? Então, ela é para aparecer algo aí próximo a um U. Para construir o gráfico, eu vou atribuir valores para o T. Que valores para o T? 0, 1, 2, 3 e 4. Pode atribuir mais, se quiser. E agora eu vou calcular o S. Então, pega a função 10 mais 12, no lugar do T põe 0. Onde aparece T, põe 0 agora. Depois pega a função, onde aparece o T, põe o número 1. Pega a função de novo. Onde aparece o T, põe o número 2. Mais uma vez. Onde aparece o T, coloca o número 3. E por último, onde aparece o T, agora coloca o número 4. Lembrando que primeiro a multiplicação, depois vocês fazem as somas. Então, nós começamos por 0 ao quadrado, que dá 0. 12 vezes 0 dá 12. Então, a primeira posição que eu tenho é o 10, que é o meu S0. Essa daí eu já tinha, na verdade. Depois eu tenho
10, mais 12 vezes 1, que é 12, mais 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, eu vou ficar com 10 mais 12, 22, com mais 1, 23. Depois eu tenho 10, 12 vezes 2 dá 24. Então, 10 mais 24. 2 ao quadrado é 4. 10 mais 24 dá 34. Com mais 4 dá 38. Olha que gráfico que vai ficar bonito isso aqui, né? Próximo ponto é 10 mais 12 vezes 3, que dá 36. Com mais 3 ao quadrado, que é 9. 10 mais 36 vai me dar 46. 46 com mais 9 vai me dar 55. Então, coloca lá, 55. Estou aqui na última continha agora. 10 mais 12 vezes 4, que vai dar 48. 4 ao quadrado é 16. Então, não esqueçam, pelo amor de Deus, não vai fazer o 4 ao quadrado, ao invés de 16, falar que é 8, né? Não é 4 vezes 2, é 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. 10 mais o 48 com mais o 16 vai dar 74. Olha que gráfico bonito que nós vamos ter aqui. Esse é bem mais trabalhoso, Gabriel. Por quê? Porque tem que fazer mais continhas nesse gráfico. Nossa, Vou professor, diminuir. tem número ímpar e par, hein? Pelo amor de Deus. O chato aqui é achar uma escala. Pode. Então, vamos lá. Vamos fazer uma escala para isso aí. Olha, tem que ir até o 74. Fala, meu anjo. Já que não é uma prova, assim, é preciso ser perfeccionista, vamos abrir uma exceção dessa vez? Que exceção? De não ter que pôr na parte do S, tem que pôr 1, 2, 3, até chegar Não, a eu não vou 74. pôr 1, 2, 3, 4, não. Eu vou fazer uma escala maior aqui, tá? Senão fica impossível pra gente. 1, 2, 3, 4. Mas eu não posso colocar os valores na escala 10, 23, 38, 55, 50 e 74, senão vai dar uma reta. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode pôr de 10 em 10. Era isso que eu ia propor agora, Vini. De 10 em 10. Então, vamos lá. Tempo em segundos. Bater aqui no meu braço, saiu um risco ali. Tempo em segundos. S em metros. Eu não estou nem vendo os quadradinhos, mas aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Aqui embaixo, 0, 1. Espera que eu vou aumentar minha escala do T. Vou pôr 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Fui até o 4, né? Então, quando T é igual a 0, o S é 10. Tá bonitão aqui, ó. T igual a 0, S é 10. Quando T é igual a 1, o S é 23. Eu não pus o 23, mas eu vou aproximar aqui mais ou menos onde seria o 23. Quando T é 2, nossa, meu professor não tá doido aqui. Quando T é 2, nossa senhora, meu cachorro tá doido. Não sei se vocês escutam uma patinha dele. Ai, não vou pegar o 55, não, vou de 10 em 10 agora, Laurinha. De 11 seria bom também, mas aí o ponto 10 ficaria fora, ficaria bem pertinho. Mas aí a gente só está escolhendo uma escalinha só para a gente treinar como é que constrói o gráfico, né? Quando T é 2 é 38, mas obrigada aí pela sugestão, Laura. Aqui eu vou ter mais um ponto. Só um minutinho, gente. Ah, foi do Gabriel. Vamos lá, desculpa aí, gente. Quando T é 3, 55, então vamos lá. T3, 55, tá bem aqui na metade do 50 com o 60. E quando T for 4,
é lá no 74. Nossa, meu cachorro tá muito doido aqui. Não vai dar um 1, vai dar algo curvado. Aqui, ó. Ok? Nem sempre eu vou ter uma parábola inteira, gente. Às vezes eu vou ter apenas um pedacinho da parábola. A parábola só fica inteira quando ele sai de uma posição e volta para essa mesma posição. Tá? Pessoal, enquanto vocês copiam, vou dar uma desligadinha no microfone e dar um jeito aqui no meu cachorro, que ele não para de correr aqui na sala e latir agora. Só um minutinho. Mais ou menos isso, gente. Mais ou menos. Nossa, meu cachorro tá muito louco aqui. Mais ou menos um na metade mesmo, tá? Eu conheço o Diogo Almeida, sim, Laura. Eu já fui até em 2 apresentações dele. Até comentei com a Sala que foi o livro que eu não terminei de ler nas férias. Foi o livro do Diogo Almeida. Eu tô lendo. Aquele menino da mochila azul. É muito legal, Laura. O livro dele. Vale a pena ir na apresentação do Diogo. E ver os vídeos dele. É muito legal. De gente boa demais. Então, pessoal, tudo bem aí com o gráfico da posição? Conseguiram fazer o gráfico? Então, olha, nós temos 3 gráficos desenhados, tá? O gráfico da velocidade, o gráfico da posição. Não tem problema, Ingrid, ele ficou parecendo metade de uma parábolazinha, um pedaço de uma parábola, ele não pode ter ficado uma reta. E nem aquele ligue os pontos, também não pode ficar assim, ó. Não é uma parábola, mas meu gráfico ficou uma coisa assim, professor. Também não, tá? Então, professora, o meu ficou reto. Ah, dependendo da escala que você está usando, vai ficar próximo de uma reta, mas é para ficar mais curvadinho. Coloca aí uma observação, é para ficar curvadinho para cima. Tá? Por isso que a gente usa papel quadriculado. Ah, eu também forcei aqui, você acha que eu não forcei, Gabriel? Também deu uma forçadinha aqui para o meu ficar uma curva. Tá? É que é só um exemplo para a gente pensar um pouquinho na situação. Ok? Fala, Rafinha. Posso dar um zoom no gráfico da aceleração, sim, ó. Ele está lá embaixo. Deixa eu aumentar a luzinha para vocês, ó. Espera lá. Agora minha luzinha está ocupando a tela inteira. É que eu gosto de olhar o chat. Pronto, bom. Professora, Para quem tira print, agora ficou melhor. É que aí eu não vejo o chat, né? Podemos prosseguir? Vou diminuir aqui a luzinha. Ok. Conseguiu, Rafa? Então, tá bom. Por nada. Então, nós já fizemos classificação de movimentos, já escrevemos funções horárias, já construímos gráficos, sabemos da inclinação da reta, da velocidade, que ela é a aceleração. Sabemos que no gráfico da velocidade, em função do tempo, não importa como seja esse gráfico, primeiro quadrante, quarto quadrante, nós também sabemos que a área dele é numericamente igual à variação do espaço.
Ficou faltando apenas uma informaçãozinha para vocês dos gráficos. Num gráfico de aceleração por tempo, que nós temos, ele é sempre assim para nós, né? Uma reta, opa, não saiu nada reta, minha reta aqui. Ele é uma reta paralela. Ai, como tá difícil hoje isso aqui, viu, gente? Não tô com coordenação motora hoje. Nem tenho régua fácil aqui. Ele é uma reta, agora vai. Paralela ao eixo do T. Tô meio lesada. Mas é uma retinha paralela ao eixo do T. No primeiro quadrante, se a aceleração for positiva. No quarto quadrante, se a aceleração for negativa. Não tem inclinação essa reta para nós, tá? Se eu calcular a área desse gráfico, será que eu descubro alguma grandeza física, já que não tem inclinação? Como é que eu calculo a área desse gráfico? Ela é base vezes altura. Quem é a base? A base está aqui embaixo, ó. A base, ela é a variação do tempo. E a altura, para nós, é a aceleração. Então, se eu fizer aceleração igual a base vezes altura, eu estou fazendo que a aceleração é a base, que é o ΔT, vezes a altura, que é a aceleração. ΔT vezes A é alguma grandeza física? Hein, pessoal? O que vocês acham? Será que isso aí tem algum significado em física? ΔT vezes A. Acho que sim. Ótimo, já tem um achismo. Mas o que será que ele é? Essa é a questão. O Gabriel disse que é O que V, significa, professor, o que significa A, no caso? aceleração. O A maiúsculo é a área, tá? Então, A maiúsculo, deixa eu escrever até aqui para você não confundir. O A maiúsculo é a área. A área é base vezes altura. A altura a gente usa a letrinha H, né? E não vai ser o S não, Vi. A base é o ΔT e a altura é a aceleração. Não chega a ser a velocidade, tá? Vamos pegar a expressão da aceleração? A aceleração não é ΔV sobre ΔT? Essa é a equaçãozinha da aceleração. Se nós pegarmos o ΔT, que está dividindo, e levarmos ele para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, eu fico com aceleração vezes intervalo de tempo igual a variação de velocidade. Então, se eu calcular a área desse gráfico, eu estou fazendo ΔT vezes A. Então, a área desse gráfico corresponde à variação da velocidade, e não a velocidade. Mas o quanto a velocidade variou nos 5 primeiros segundos, nos 10 primeiros segundos, e assim por diante. Ok? Agora que a gente já sabe mais essa informação do gráfico, vamos para tal equação de Torricelli. O que vem a ser a equação de Torricelli? Algumas pessoas aqui da sala talvez já conheçam essa equação. Não são todos. Tem uma aula gravada já no e-book de vocês, falando sobre essa tal de equação. O que nós temos até agora são duas funções. Uma função é o voate e a outra função é o sorvetão. O que significa ser função? Para cada valor de t, eu tenho uma velocidade diferente. Para cada valor de t, eu tenho uma posição diferente. Quando eu falo em equação, eu não tenho várias possibilidades de respostas. Eu tenho apenas uma. Eu não tenho um termo dependendo do outro. Então, o que eu vou fazer para escrever a equação de Torricelli? Eu vou isolar o t de uma dessas expressões e vou substituir na outra.
E antes que vocês xinguem a minha mãe, já vou avisando, não precisa saber fazer a dedução da equação. Eu vou fazer só para vocês terem uma ideia da onde ela vem, tá? Para fazer a dedução, eu vou modificar um pouquinho a expressão do sorvetão. Eu vou escrever o sorvetão da seguinte maneira. Eu vou passar o S0, que é positivo, para o outro lado. Se eu passo o S0, que é positivo, para o outro lado, eu fico com S menos S0. E S menos S0 é o que em física nós chamamos de delta S. Então, eu vou deixar ela com uma letrinha menos, tá? Então, estou levando o S0 para o outro lado, ele era positivo, ele passou o negativo, e aí eu fiquei com S menos S0, e S menos S0 é delta S. O resto eu vou copiar V0t mais AT² sobre 2. Estou copiando. A função da velocidade eu vou chamar de função 1. A função da posição, eu vou chamar de função 2. Eu vou isolar o t de uma delas. É fácil isolar o t da função 1, da função da velocidade. Da função 2, eu não consigo isolar o t, porque ele aparece duas vezes. Ele aparece junto com o V0, ele aparece junto com a aceleração dividida por 2. Então, eu não vou escolher isolar o t dessa expressão, porque não vai dar. Eu vou isolar o t da primeira expressão. Então, como é que eu faço para isolar o t dessa primeira expressão? Tudo que não for t, eu vou passar para o lado esquerdo. Estou começando pelo V0. O V0, ele é positivo, ele vai passar para o lado esquerdo, ele vai passar negativo. Então, eu vou ficar com V menos V0. O A e o T eu mantenho onde ele está. Agora eu vou pegar o A. O A está multiplicando, eu vou levar o A para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele também passa para o outro lado, no inverso da multiplicação, que é a divisão. Pronto. Eu deixei o T sozinho. Agora eu vou pegar esse T que está sozinho, e vou substituir no sorvetão. Isto é, onde aparece T, eu vou colocar o V menos V0 sobre A. É isso aí, Gabriel. Nossa Senhora. Então, aonde tem T, eu vou colocar essa expressão aqui que eu achei. Então, vamos começar copiando ela. Ela é ΔS igual a V0t mais AT² sobre 2. Para ficar mais fácil a minha substituição, ou melhor, para ela ficar mais bonitinha, eu vou deixar esse t² aqui, ó, um pouquinho longe do A sobre 2. Mas é A vezes t², tudo sobre 2, tá? Eu posso deixar o A sobre 2 isolado, desde que eu continue multiplicando ele aqui pelo t². Então, vamos trocar esses t's por V menos V0 sobre A. Como fica a minha expressão? Olha que coisa escandalosa. V0 eu copio. No lugar do T, eu estou colocando V menos V0 sobre A. Estou pondo em azul para vocês verem que eu estou trocando ele. Mais A sobre 2... que multiplica o t, que é ao quadrado. Quem que é o t mesmo? V menos V0 sobre A. E eu não posso esquecer que ele está ao quadrado. Ali no finalzinho ele está ao quadrado. Jesus, Ave Maria, minha Nossa Senhora, vamos continuar aqui, né? ΔS é igual. Vou aplicar a distributiva do V0. Ah, quem inventou isso foi o Torricelli.
Vamos distribuir aqui o V0, tá? Acompanha o raciocínio. Distribuindo o V0, eu vou ficar com V0 vezes V, uma multiplicação, V0 vezes V, menos V0 vezes V0. V0 vezes V0 vai me dar V0 ao quadrado. Não posso esquecer que eu tenho um A aqui embaixo, ó. O A continua. Mais A sobre 2. Aqui é um produto, né? V menos V0 sobre A elevado ao quadrado. O que significa mesmo elevar ao quadrado? É fazer ele vezes ele mesmo. Isso é, eu tenho que fazer V menos V0 sobre A multiplicado por V menos V0 sobre A. Certo? Isso é, V vezes V, V vezes menos V0. Menos V0 vezes V e menos V0 vezes menos V0. Começa daí. Ou, como o professor de matemática ensinou, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso é o resultado das multiplicações de V menos V0 vezes V menos V0. Tá? Tudo isso sobre o A que também vai ao quadrado. Então, abri aí um produto notável. Tá? Olha quanta matemática de letrinhas tem aí. Delta S, portanto, é V0 vezes V, estou copiando só, menos V0 ao quadrado sobre A. Aqui eu vou fazer o seguinte, o A teria que multiplicar toda a parte de cima e o 2 tem que multiplicar a parte de baixo. Então, eu vou simplificar esse A aqui de fora com um quadrado aqui de dentro. Fiz uma simplificação. De tal forma que, se eu simplifiquei o A, ficou 1 aqui para mim. E o 1 multiplica toda a parte de cima. Qual que é a parte de cima mesmo? V quadrado, menos 2V, V0, mais V0 ao quadrado. Tudo isso sobre 2 vezes A. 2A. Vamos seguindo com fé e força e confiança aqui, hein? O que eu vou fazer agora? Eu vou achar um denominador comum entre esses termos que eu tenho aí na minha expressão. Eu vou colocar esse delta S sobre 1. Porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Tá? Um múltiplo comum entre 1A e 2A vai ser 2A. Sempre que eu tenho um múltiplo comum, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, eu vou pegar esse 2A, vou dividir por 1 e vou multiplicar por delta S. 2A dividido por 1 dá 2A, vezes delta S, 2A delta S. Agora, eu vou pegar esse 2A, vou dividir por A. 2A dividido por A vai dar 2. E o 2 multiplica isso que eu tenho aqui em cima, ó. Se o 2 multiplica isso que eu tenho em cima, eu fico com 2V0V menos 2V0 ao quadrado, porque o 2 multiplica esses dois termos. Mais 2A dividido por 2A vai me dar 1. E o 1 multiplica o que está aqui em cima. Então, 1 multiplicado pelo que está ali em cima é 1 mesmo, vezes cada um deles, ficou cada um deles do jeitinho que estava. Então, eu só estou copiando. Agora está tudo no mesmo denominador. Se está tudo no mesmo denominador, isso significa que eu posso simplificar aqui, ó, tirando o meu denominador fora. Todos eles estão embaixo, tem embaixo dele os 2A. Então, eu posso cortar, está no mesmo denominador.
Vou copiar a linha de cima sem o denominador, tá? 2ΔS, então fiquei só com a linha de cima, é igual a 2V0V menos 2V0 ao quadrado, mais V quadrado, menos 2VV0, mais V0 ao quadrado. Só sumiu o denominador. Vejam que eu tenho um 2 que multiplica um V0 e multiplica um V, e ele é positivo. E do lado de cá, eu tenho um 2 que multiplica um V e multiplica um V0 também, é tudo uma multiplicação, só que ele é negativo, o que significa que eu cancelo os dois. Olha que bonitinho. Eu tenho aqui um V0 ao quadrado multiplicado por um menos 2. E aqui eu tenho um V0 ao quadrado que estaria multiplicado por 1. Um é positivo e o outro é negativo. Então, eu tenho menos 2V0 ao quadrado com mais V0 ao quadrado, o que vai me dar menos 1V0 ao quadrado. Então, eu fico com 2AΔS, juntando o que está em vermelhinho, ó, 2V0 ao quadrado negativo com V0 ao quadrado positivo, vai me dar um V0 ao quadrado negativo. E ainda tem aqui para mim, sozinho, ali no meio, ó, 1 mais V quadrado. Eu vou pegar esse V0 ao quadrado, que é negativo, e vou passar ele para o outro lado. Quando eu passo ele para o outro lado, como ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, eu fico com V0 ao quadrado, mais 2A delta S, igual a velocidade final ao quadrado, tá? E essa é a equação do Torricelli. Eu vou pôr tudo grandão aqui para vocês, vou ocupar a tela inteira, senão vai ficar pequenininho demais para quem estiver copiando. Depois eu volto e olho o chat, tá? Então, a equação de Torricelli é essa que aparece aqui para nós, aqui embaixo. Só que eu vou escrever ela numa outra ordem. V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Vejam, não aparece o tempo. Então, é fácil nós sabermos quando é que nós vamos usar a equação de Torricelli em um exercício. Por quê? Se não tiver tempo no meu exercício, eu já sei, olha, equação é de Torricelli. Não preciso fazer gráfico, não é uma função, é uma equação. Equação não tem gráficos. Tá? Essa expressão relaciona velocidade final, velocidade inicial, aceleração e variação de espaço. Ok? Conhecida popularmente, em alguns cursinhos, por frases. Eu não sei aqui quem já aprendeu algumas dessas frases para decorar a equação de Torricelli. Quem aprendeu já alguma frase para a equação de Torricelli? Fala para mim qual que aprendeu. Se é que alguém aprendeu uma frase. Ninguém nunca viu? Alguém já viu a equação de Torricelli antes? Não precisa saber deduzir, né? Primeira vez, tá? Não precisa saber deduzir essa equação. Precisa saber quando vai usar. Tá? Professora, Oi. você falou uma frase pra gente, eu anotei. Você anotou qual que é? Vivi, vovó, 2 anjos na pirâmide sagrada. Uhum. Muito bem. Vivi, vovó, mais 2 anjos na pirâmide sagrada. Tem umas pornográficas. No curso vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental. Num triângulo sexual. Não, nada de triângulo Sentimental, professora. Sentimental, ótimo. Mas aí tem um probleminha matemático, né? Como que é? Qual que é a frase? Vi você e mais 2 amigos num triângulo sentimental. Ah, tá ok. Olha aí, sentimental, né? Isso é bacana. Trocar o S por sentimental, joia. Valeu. Ou 2 anjos na pirâmide sagrada. Também é bonitinho. Pessoal, eu vou fazer
alguns exemplos agora com vocês de resolução de exercícios com enunciados, tá? Estou só prosseguindo a chamada aqui um pouquinho. Nossa, estou com medo de ficar sem voz. Cadê o Diego? Diego tá por aí? Enzo. Calma, Leonardo, vou chegar em você. Eu tô no Enzo. Felipe Dias. Vamos ler a Bíblia, Ismael? Vamos sim. Teve gente que leu nas férias, não lembro se foi na sala de vocês, né? Então, vamos lá. Cadê o Felipe Dias? Ah, eu tô ficando sem voz, gente. Cadê o Felipe Leite? Ok. Salve, salve. O Dias e Felipe Leite. Gabriel Gomes. Salve. Gabriel Vicentini. Ok. Cadê o Gabriel Gonçalves? A Gabriela Gonçalves? Gabi, cadê você, Gabi? Cadê a Gabi, gente? Acorda, minha Gabi. Aê, Gabi. Cadê o Gui Antônio e o Gui Santos? Gui Antônio tá aí. E o Gui Santos também. Cadê o Gui Santos? Pessoal, vou tirar essa tela, vou lá para o meu PowerPoint. Depois eu continuo a chamada, tá? Primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês. Eu não fiz nenhum exemplo de questões resolvidas com vocês, ou eu fiz algum? Alguém me socorre aqui. Fiz ou não fiz? Acho que não. Então tá. Tudo bem, tranquilo, Gui. Vou pegar aqui um primeiro exemplo. Eu vou pôr agora no PowerPoint na tela completa. Modo apresentação, assim some a resposta. E vamos fazer a análise aí de uma questãozinha simples pra gente, tá? Antes de fazer essa questãozinha simples, pega aí o caderno de vocês e coloca as funções horárias. V igual a V0 mais AT. E escreve função horária da velocidade. Escreve do lado, função horária da velocidade. Escreve o sorvetão. Marca ali do lado. Função horária da posição. E coloca também a equação de Torricelli. Anota do lado. Equação quando não tiver tempo. Professora, do sorvetão é da posição? Uhum. Ok. São duas funções. Então, a de cima é função da velocidade. A segunda, aqui eu não consigo apagar a velocidade. A 2 é função da posição. E a 3 é equação, tá? Equação de Torricelli, que é onde não aparece tempo, tá? Vocês vão precisar dela. Outra informação para a gente resolver exercícios. Mantenha sempre com vocês. Gráfico de S e T. Põe aí no resuminho de vocês. Parábola para cima, aceleração positiva. Parábola para baixo, aceleração negativa. Faz um resuminho. No gráfico da velocidade, escreve aí que a área é o ΔS. E no gráfico da aceleração, escreve que a área é o ΔV. Essas coisas vocês precisam ter por perto. Escreve numa folhinha. Quem consegue escrever em letra minúscula num post-it, escreve numa letra minúscula num post-it e cola aí no caderno. Porque isso ajuda vocês. Ok? Não que eu precise de tudo isso para resolver esse primeiro exemplo, tá? É só um resumão grotesco do que a gente está falando. Vou prosseguir, que é para dar tempo de eu fazer esse exemplo. Um automóvel está a
30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo. O que eu tenho de informação aqui, já nesse primeiro trecho até essa vírgula? O móvel está andando com essa velocidade, portanto, isso aqui é a velocidade inicial dele. Professora, Oi? mas essas questões que você está resolvendo é de qual parte? É Uma da questão equação? geral, um movimento variado, eu não sei de que parte ela é. Por isso que eu expliquei tudo, agora eu estou resolvendo exemplos, tá? Eu sei que nas aulinhas que eu pus lá para vocês, acho que está dividido as questões comentadas de acordo com o assunto. Aqui eu já não sei te dizer, porque eu abri o slide, o primeiro que eu vi na minha frente. Tá? Eu acho Entendi. que esse aqui é de função de velocidade. Então, ó, o automóvel está vindo com essa velocidade, aceleração de retardamento. Ó, a velocidade com que ele vem é positiva. Se é um movimento retardado, o que a gente precisa lembrar? No movimento retardado, a aceleração tem sinal oposto ao da velocidade. Então, se a velocidade é positiva, o movimento é retardado, isso significa que a aceleração é negativa. Então, ela não vale 5, ela vale menos 5, porque o movimento é um movimento retardado. Então, velocidade e aceleração têm sinais trocados. Determine quanto tempo, então o problema está falando em tempo, a pergunta é o tempo, ele leva até parar. Então, eu sei a velocidade inicial, que é 30, ele para, então eu sei a velocidade final, que é 0. Vejam, tem tempo. Se tem tempo, eu não vou usar Torricelli. Já tirei Torricelli da minha listinha, porque tem tempo. Não é um exercício de gráficos, então esquece esses gráficos todos. Fala em posição, da onde o objeto saiu, onde o objeto chegou? Também não. Então, tira a função do sorvetão, porque eu não tenho distâncias aí. Única expressão que sobrou para mim, voate. V igual a V0 mais AT. O que eu vou fazer? Trocar as informações que eu sei ali do enunciado. Velocidade final, eu vou trocar pelo 0. Velocidade inicial, eu vou trocar pelo 30. A aceleração, eu vou trocar pelo menos 5. E a única coisa que eu não tenho no enunciado é o t, porque ele não me deu. Agora eu vou calcular esse t. 5t negativos, eu passo para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, como ele era negativo, ele passou positivo. Então, 5t igual a 30. O t, portanto, é 30 dividido por 5, o que vai me dar 6. Como é tempo, a unidade, segundos. Então, como fica a minha resposta? O tempo que o automóvel demorou para parar foi de 6 segundos. Veja, não foi tão difícil. O importante é sabermos separar as informações do enunciado do problema e, com essas informações, se eu tiver todas as expressões fáceis na cabeça ou em mãos no papelzinho, eu só vou procurar qual delas eu vou usar, tá? Eu vou tirar todos os meus rabiscos, vou deixar aqui a solução em PowerPoint e vou voltar para minha chamada, tá? Nicole, dá para copiar, não dá para tirar print desse slide, Nick? Vê se você consegue. Não sei se eu consigo aumentar ele mais. Acho que isso aqui é o máximo que eu consigo aumentar o slide, Nicole. Tá bom? Mas os slides estão bem parecidos aí com os meus rabiscos. Ai, Ti, todo mundo fala que prefere os rabiscos. Cadê o Gu? Gu tá presente? Gustavo, cadê o Gustavo? Não?
Ian está presente. Salve, salve, Ian. Ingrid. Cadê Ingrid? Presente. Salve, salve, Ingrid. Cadê a Isa? Fala comigo de novo, Isa. Aí. Ismael, dá um oi para mim, Ismael. Presente. Olá, Ismael. Cadê o João Henrique? Salve, João. O João Vitor Bonfim. Cadê João Vitor? Não? Ok, salve, salve, João. Jonathan, cadê o Jonathan? Salve, Jonathan. Cauã. Lari, cadê a Lari? Salve, salve, Lari. Cadê o Léo? Léo, cadê você, Léo? Aí, Léo. Cadê a Lelê? Oi, Letícia. Vou parar a chamada na Letícia. Posso ir para o próximo exemplo, gente? Depois eu retomo a chamada? Podemos? Pode. Então, ó, eu vou fazer mais rabisco de novo. Tá bom? Vamos lá, o próximo exemplo. Próximo exemplo, tem um enunciado grande, uma tabela. Vamos lá. Num movimento, a velocidade escalar significa apenas o número, né? A escala. Então, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. Vou olhar a tabela. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. T igual a 0, V é 10. T igual a 1, V é 8. T igual a 2, o V é 6. T igual a 3, o V é 4. E assim por diante. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma trajetória, segundo uma orientação da trajetória. Então, ok. Então, eu tenho velocidades positivas e depois eu tenho uma velocidade aqui que é negativa. Determine. O movimento é uniforme ou variado? É uma pergunta bem simples para a gente, né? O que seria um movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante. Isso é, a velocidade não muda com o tempo. O que é para nós um movimento variado? É aquele que a velocidade muda com o passar do tempo. Olhando para a tabela, a velocidade não se manteve sempre 10, ela foi mudando com o tempo, então a gente já consegue classificar o movimento como sendo um movimento do tipo variado. Sem muito esforço. Depois, a velocidade escalar, isso é, quanto vale a velocidade desse objeto no instante inicial, quando t é 0. Vamos olhar para a tabela. Quando t é 0, a velocidade vale 10. Então, vou responder aqui do ladinho, ó. Velocidade inicial, o símbolo é V0, e esse V0 vale 10. Tenho que pôr a unidade, metros por segundo. Então, já respondi o item A e o item B. Agora, ele quer saber se o movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de 0 a 4 segundos e de 6 a 8 segundos. Então, vamos começar olhando de 0 até 4 segundos. É esse trechinho aqui, ó, de 0 a 4. Vamos pegar, quando t é 0, o valor da velocidade. Quando t é 0, a velocidade vale 10. Quando t é 4, a velocidade vale 2. São dois valores positivos para a velocidade, o que significa que o movimento é progressivo. Ok? Tá, vou calcular a aceleração agora, ó. Como é que eu calculo a aceleração? ΔV sobre ΔT. Quem é o ΔV?
velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Quanto vale a velocidade final? 10. E a inicial? 2. Quanto vale o tempo final? 4. E o tempo inicial? 0. 10 menos 2 vai dar 8. 4 menos 0 vai dar 4. O que significa que essa aceleração é 8 dividido por 4, o que vai dar 2. Veja, a aceleração também deu um número positivo. Se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Se a velocidade fosse positiva e a aceleração negativa, ele ia ser desacelerado. Tá? Então, velocidade... Deixa eu só ver se eu não errei nada, não. Eu errei. Gente, eu errei. Perdão aí, ó. Ai, eu não tenho como apagar isso. Ei, Laia, vou ter que dar um S que vai sumir tudo. Eu escrevo de novo, tá? Peraí que eu errei. A velocidade final era o 2 e não o 10. Gráucia, Gráucia. Vamos lá. Vou voltar. Perdão, gente. Então, nós já classificamos o movimento como sendo um movimento variado. Já achamos a velocidade inicial, que era o 10. Estávamos calculando a aceleração, certo? E aí eu tinha pego esse trechinho aqui, ó, de 0 até 4. Eu errei ali no finalzinho. Então, quando t era 0, a velocidade era 10, que é o meu V0, né? E quando t era 4, a velocidade final era 2. Aí eu anotei aqui, velocidades positivas, movimento progressivo. Aí eu tenho que calcular a aceleração. A velocidade está diminuindo, gente, não tem como ser acelerado, né? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos a inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Arrumem agora no caderno de vocês. O V final é o 2, o inicial é o 10. O T final é 4 e o T inicial é 0. Então, isso aqui vai dar menos 8 sobre 4. A aceleração dá menos 2. Portanto, a aceleração é negativa. Velocidade positiva e aceleração negativa, o movimento é retardado. Igual a professora que errou agora há pouco, né? Só que eu só resolvi uma parte do C, ó. É de 0 a 4. E ele quer de 6 a 8. Agora, eu vou olhar o segundo trecho aqui, ó. De 6 a 8. Tá? O que eu sei? Eu sei que o primeiro tempo que eu tenho é 6 segundos. O segundo tempo que eu tenho é 8 segundos. São esses dois tempos. Quando t é 6, a velocidade vale menos 2. E quando t é 8, a velocidade vale menos 6. Então, separei essas informações agora. Estou no item C ainda, tá? Vamos calcular de novo a aceleração. Olhando para as velocidades, as duas velocidades são negativas. Portanto, o movimento é retrógrado. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Vamos calcular a aceleração. Aqui vai ser a velocidade final, menos essa velocidade inicial, que é o V aqui para mim, né? Estou chamando com V 2 linhas, e aqui um V sem nada. Aqui, T 2 linhas e um T sem nada. Não posso chamar de V0, porque agora eu não estou olhando T igual a 0, eu estou olhando o T6 e o T8. Quanto vale a velocidade final nesse trecho? Menos 6. Tem um sinalzinho de menos da equação. E a velocidade no t igual a 6 é menos 2. Olha quanto sinal de menos tem aí. 2 deles da velocidade e um deles aqui do meio da minha expressão. E o t, 8, menos 6. Isso aqui vai dar menos 6, menos com menos dá mais. E 8 menos 6 vai me dar 2.
Menos 6 com mais 2 vai dar menos 4. Essa aceleração vai dar menos 2. E já era para esperar esse menos 2, né? A aceleração é constante. O que significa aceleração ser constante? A aceleração não muda com o passar do tempo. Então, se ela valia menos 2, ela continua valendo menos 2. Ok? Velocidade negativa e aceleração negativa, as duas têm o mesmo sinal, sinalzinho de menos, o movimento, portanto, é acelerado. Retrógrado, porém, acelerado. Pessoal, eu vou dar um tempinho aí para vocês tirarem um print dessa tela. Eu preciso terminar a chamada. Pelo meu relógio, a aula já terminou. Pelo meu relógio de pulso, já terminou. Meu celular já apitou, já significa que passou 3 minutinhos já da aula de vocês. Peço perdão. Vou diminuir aqui a tela, tá sumindo os meus rabiscos. Falta um item para eu resolver, tá? Resolvo ele na próxima aula. Vou só terminar aqui a chamada, tá certo? Você tem uma tia chamada Gláucia, Gabriel, é isso? O Lucas Figueiredo está presente? Que legal. Ela é gente boa, aposto. O Lucas Figueiredo está aí. Maria Eduarda, cadê a Duda? Dudinha, oi. Cadê o Matheus Rodrigues? Salve, salve. O de Almeida, né? E o Ferrarese também está aí. Boa noite para os dois. Cadê os meus Murilos? Murilo Henrique e o Murilo Silva. Tô não, professora. Tô não. Tá não? Então tá Tô bom. não. Vou pular você aqui. Nicole, cadê a Nick? Oi, Nick. O Nicolas. Salve, salve, Nicolas. Cadê o meu amigo Felipe? Que põe um pontinho para mim. Felipe, põe um ponto aí no chat que você costuma pôr, Felipe. É isso aí. Cadê a Rafinha? A Rafinha Gomes e a Rafa Cris. A Rafa Gomes está aí. Cadê a Rafinha Cris? Salve, salve, Rafinha. Cadê o Tiago Léo? Ti Léo, cadê você? E o Ti Arruda. Cadê os meus Tiagos? Cadê a Bom, o Thiago Vitória? Arruda tá aqui. O Thiago Arruda tá aí. Então tá bom. Cadê a Vitória? Vicky, cadê você, Vi? O Vinícius, Vini. Salve, salve, Vitória. Boa noite, Vini. E o Vitor Hugo, que está sempre presente aí na aula. Dá um oi para mim, Vitor. Boa noite, Vitor. Você está bem, Vitor? Só estou esperando para treinar, professor. Então, tá bom. Então, pessoal, estou encerrando a gravação da aula por aqui. Laurinha, muito obrigada pela presença aí no estágio. Eu que agradeço. A gente se vê de novo na quarta-feira. Eu espero que eu tenha voz na quarta-feira, gente. Nossa, deu dó do ser, Glaucia. Ai, gente, eu tô sem voz. É aula de manhã, de tarde, de noite, eu já falei o dia inteiro. Então, pessoal, até quarta-feira. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. A gente se vê. Imagina, eu que agradeço a presença, tá? Não esqueçam que eu tenho que terminar esse exercício. Boa noite, gente. Boa noite, Ismael. Boa noite, obrigado pela Boa aula. noite, gente. Boa noite, Laura. Até mais. Boa noite. Estou interrompendo aqui a gravação. Boa noite, professora. Obrigado pela aula. Boa noite, eu que agradeço, gente. Vou interromper aqui o compartilhamento. Estou interrompendo. Nessa, Glaucia, boa noite. Falou, boa noite.